Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Perceberam que estou tentando fugir do mais do mesmo diário sobre o vírus. Achei que é interessante falar sobre inteligência emocional, alguma coisa que provoca a gente para a gente pensar sobre si mesmo, sem fazer uma espécie de exame de consciência religioso que acaba criando mais problemas do que solucionando-os. Que imagem surge em sua cabeça ao ouvir a expressão inteligência artificial? Provavelmente uma coisa incorpórea de algum aplicativo ou de um assistente pessoal, como a Alexa, uma criatividade humana feita pelas empresas de computação. Se você tivesse feito essa pergunta para algum cidadão há 30 anos, provavelmente a resposta seria bem diferente. O que viria à mente das pessoas seria um robô físico que imita o ser humano, um androide, como os replicantes do Blade Runner, o pequeno David, protagonista de inteligência artificial, ou mais recentemente, os anfitriões de Westworld, entidades bem diferentes de Alexa, do Siri e do Google Assistente, têm consciência plena do medo de morrer, exatamente como uma entidade viva. Talvez não seja oportuno perguntar para você se você tem medo de morrer. No meio de uma crise, você pode muito bem responder, ficar quieto ou pensar. O irônico é que, bem agora que a inteligência artificial chega aos celulares e às caixinhas de som, a hipótese de que a verdadeira inteligência artificial precisa ser característica principalmente humana volta à tona na ciência de verdade. Não, eu não sei muita ciência, mas ela me provoca. Pelo menos é o que propuseram dois neurocientistas bastante reconhecidos, o português Antônio Damasio, cujos livros eu já li, e seu colega americano Kingston Mann, da Universidade do Sul da Califórnia. Em novembro de 2019, a dupla publicou um artigo científico chamado Homeostasis and Soft Robotics in the Design of Feeling Machines. Homeostase e robótica flexível no desenho de máquinas sensíveis. Na minha vida pessoal, uma das coisas que mais me excita e mais me provoca é conhecer todo o componente descrito por Antônio Damasio em seus livros sobre homeostase. Uma espécie de centro que existe na mente, e nós não sabemos onde a mente está, a respeito do qual o organismo humano reage ao equilíbrio. Morre uma criança, ficamos tristes. Nasce um bebê, ficamos alegres. A homeostase se encarrega de equilibrar nosso organismo, seja lá o que você quiser entender por organismo. Não sabemos onde a mente está, ninguém sabe, mas a mente existe. Da mente vem a palavra mentalidade. Se você falar mais tempo sobre Antônio Damasio, que é um português que dá aulas em Harvard, você fica impressionado com a capacidade que ele tem de falar sobre consciência, que é, digamos assim, uma das coisas que mais me excita e provoca e da qual mais eu tomo conhecimento quando posso. A ideia é a seguinte: a verdadeira inteligência artificial, ou seja, uma inteligência de verdade com capacidade de aprendizado
comparada à nossa, só pode surgir com uma condição. A condição é se os desenvolvedores simularem os mecanismos que reagem à própria vida. Em suma, só uma máquina com medo de morrer é capaz de sentir afeto, como você, um golfinho ou um cachorro, seria capaz de desenvolver inteligência para valer. Afeto é fundamental no entendimento das coisas sobre o ser humano, seja você um homem ou uma mulher. Não vou falar aqui de variações sobre esses dois. O que pretendo dizer é que, ao fugir, para não falar de vírus, eu embarco numa sensacional epopeia da qual tenho poucos conhecimentos, senão na leitura que faço de Antônio Damasio, aqui citado. Existe uma conexão profunda entre vida e inteligência, afirma um dos colegas de Damasio. Não acho que faz sentido falar sobre inteligência tanto faz se natural ou artificial, sem considerar seu papel em manter a vida. Ora, a vida. Ninguém sabe o que é. Não é a ausência de proteínas ou a presença delas. A vida é uma espécie de capacidade intelectual que pode ou não ser deletada num determinado momento. Mas certamente isso que acabei de falar é uma grande bobagem à luz da ciência. No princípio, havia inteligência. A mente humana não foi planejada, ela é fruto da seleção natural. Começando pelas primeiras moléculas orgânicas, passando por protozoários, peixes, répteis terrestres. Com os mamíferos aterrissando aqui depois de mais de 3 bilhões de anos após o início da vida no planeta, se é que é essa a iniciação da vida por aqui. Em todas essas fases, a vida desenvolveu algum tipo de inteligência, sempre com um único propósito: ajudá-la a sobreviver, a se reproduzir. Isso é a tal da homeostase. Homeostase é a qual o título do estudo que refere. O estado de equilíbrio físico-químico que permite à vida existir e que, por isso, a vida sempre busca se manter. Quando alguém quer se suicidar, ele está violentando o princípio da homeostase. Por exemplo, se há sal demais, o oxigênio de menos no sangue, isso significa morte. Isso não acontece normalmente porque todo organismo vivo tem mecanismos para manter sua homeostase. No caso, os rins e os pulmões. O cérebro humano tem múltiplos mecanismos homeostáticos, como receptores químicos de dor, de movimento, de sensação, de tesão, de calor, tudo para evitar os danos internos e externos. A inteligência, de acordo com a visão da dupla de neurocientistas, um dos quais eu li os seus livros, nasceu da homeostase. Ela pode ser encontrada em todas as formas de vida, desde a bactéria unicelular, nadando para encontrar uma fonte de alimentos, até quaisquer outras formas de vida. Por inteligência de bactéria, Antônio Damasio quer dizer o seguinte: esses organismos que já estavam aí há 3 bilhões de anos precisam tomar decisões para manter o seu equilíbrio homeostático. Uma poça de mertiolate é ruim para a homeostase da bactéria. Uma sopa deixada aberta no fogão é ótima. Então, as bactérias fazem uma escolha, movem-se na direção oposta da primeira e se sentem atraídas
pela segunda. Isso não é uma inteligência humana, é uma inteligência bacteriana. A inteligência não é uma característica humana. Bactérias não ficam pensando no que fazer, fazem isso de forma extremamente mecânica, o que é diferente da forma como um humano faz. Quero, gosto, amo, ou não quero, não gosto e não amo. O humano tem a inteligência, a bactéria não tem. Para não ficar muito pesado o artigo, o pensamento, a história, os livros, os autores, a ideia de inteligência artificial quase sempre ela foge do controle da superficialidade. A inteligência artificial é uma espécie de luta não armada para se tentar chegar a uma imitação do que faz a mente humana, da qual ninguém tem conhecimento. Nós conhecemos o cérebro, as sinapses, a mielina. Nós conhecemos os canais de sódio, potássio, abre, fecha. Mas nós não conhecemos a mente. Ninguém sabe o que é a mente. Por isso, é bom não falar sobre ela, apenas pensar que ela existe. A inteligência artificial, ela não acessa a mente. A mente é alguma coisa que vai muito além da inteligência artificial. De onde ela veio, para onde ela vai, o que estamos fazendo aqui, por que só na Terra, por que a vida existe aqui e não sabemos se existe em outro lugar? Tudo isso é uma questão que fica em aberto. Mas é possível saber um pouquinho mais além do que disse aqui, caso a gente comece a complicadamente pensar sobre a origem da vida, o que já é uma outra história. Eu volto logo mais.